Olá, meus amigos, meus amados irmãos, estamos aqui novamente para mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo. Estamos começando um novo ano e um novo quadrimestre e uma nova revista. Esta revista que vamos estudar durante 17 lições, esta é a segunda, a primeira foi dada domingo passado, sobre as parábolas de Jesus. Domingo passado, nosso pastor Marcos Pérez deu a primeira aula falando sobre a didática de Jesus, como ele usava essas parábolas para transmitir os seus ensinamentos. Parábolas eram histórias curtas, podiam ser verdadeiras, verídicas ou imaginárias, mas que transmitiam um ensinamento. Era a maneira como Jesus usava para passar aquilo que ele queria para os seus discípulos e para toda a multidão que o seguia. Em geral, essas parábolas falavam sobre o reino de Deus. E nós vamos começar a nossa primeira aula de hoje com a primeira parábola, que vai explicar, que é a parábola-chave para entender as demais parábolas. Hoje nós vamos estudar sobre a parábola do semeador. Que o Espírito Santo de Deus esteja nos orientando, nos iluminando, abrindo as nossas mentes e os nossos corações, para que a gente entenda e aprenda aquilo que Deus quer que nós aprendamos com esta aula. Vamos lá? Comecemos a aula. Então nós vamos à nossa aula sobre as parábolas de Jesus. A parábola do semeador é a primeira parábola que nós vamos estudar. Essa parábola do semeador, ela está escrita nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Esses evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos porque eles têm histórias em comum, na mesma sequência e algumas vezes utilizando as mesmas estruturas de palavras. Por isso é que eles são chamados evangelhos sinóticos. Essa parábola, a parábola do semeador, é uma espécie de chave para entender o sentido das demais parábolas. Tanto que Jesus falou aos discípulos que se não entendessem a parábola do semeador, como entenderiam as demais parábolas? Marcos registrou isso assim. Então lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? A maioria das palavras do reino de Deus, Jesus contou, era a respeito do reino de Deus. E o que era exatamente esse reino de Deus? É a presença de Deus aqui na terra. Jesus, quando iniciou o seu ministério, depois de ser batizado, ele disse: arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou. Isso está registrado em Mateus, capítulo 4. É Deus agindo na vida das pessoas como um rei. Esse reino não tinha uma manifestação externa, gloriosa, visível e palpável. E os discípulos ficavam na dúvida. Jesus dizia que o reino de Deus havia chegado, mas tudo continuava a mesma coisa, nada tinha mudado. Onde estava a glória desse reino? Onde estavam os exércitos que deveriam acompanhar esse rei? Essas parábolas procuravam ilustrar a natureza do reino de Deus, como Deus age neste mundo. Esse era o propósito das parábolas do reino de Deus. E a parábola do semeador é a mais importante para entender a natureza desse reino. Mateus fala quando Jesus começou a falar sobre essa palavra. Ele estava em casa, saiu de casa, assentou-se à beira-mar. Ao seu redor, reuniu-se tão grande multidão que ele precisou entrar num barco e assentar-se nele. Imagina, à beira-mar, Jesus se assentou no barco e tinha na frente dele uma multidão em pé, querendo ouvi-lo. Como Jesus era ouvido? Nós precisamos pensar, não tinha um megafone, não tinha nada de um aparelho eletrônico que pudesse amplificar a voz de Jesus, mas ali onde ele estava, às margens do Mar da Galileia, que na realidade é um lago,
um lago de água doce, também chamado de Lago de Tiberíades. Ao redor desse lago há uma cadeia de montanhas e forma uma espécie de uma bacia, de uma arena e uma concha. Aquilo é uma concha acústica. E uma pessoa sentada num determinado lugar, num lugar estratégico, era facilmente ouvida pela multidão, pelas outras pessoas que estavam perto. E Jesus tinha bem conhecimento disso, né? E vale lembrar também que quando nós encontramos grandes pregações onde Jesus falava para as grandes multidões, a possibilidade também nós não podemos descartar a possibilidade também de ter um milagre, e Jesus era pródigo nos milagres na época, não é? Ele contou a seguinte história, é uma história surpreendentemente simples. Eu pus aqui Lucas escreveu. Lucas escreveu assim: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras e depois de brotar secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram com ela e a sufocaram. Outra parte, porém, caiu em terra boa e brotando deu fruto a 100 por 1. E Jesus terminou com a seguinte frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é uma figura de um semeador. Ele usava um método de lançar a semente com as mãos, e as sementes ele tirava de uma bolsa, de um saco que ele carregava preso ao ombro, e fazia um arco, um amor, e jogava essa semente no terreno que ele possuía. Esse terreno estava à beira de um caminho onde as pessoas passavam. Ele não tinha muito controle onde caíam essas sementes, e elas saíam na beira do caminho, onde as pessoas pisavam, os pássaros vinham e comiam a semente. Outro lugar que ele jogava também não era uma terra própria para plantio, como tinha pedras, tinha espinhos, ervas daninhas, mas outro lugar era uma terra fértil, e ali onde ele jogava, a semente produzia. Há um ponto a ser observado. Ele não fala nada do semeador e suas qualificações. Podia ser um jovem, uma pessoa de idade, uma pessoa experiente ou não, mas era um semeador qualquer. Existe um único semeador na história. A diferença fundamental entre a semente que produziu fruto e a semente que é devorada pelos pássaros nada tem a ver com o método que o semeador usa para lançar as sementes. Outro ponto a ser observado é o seguinte: a história nada diz sobre a qualidade das sementes. Todas provêm da mesma fonte. A semente que sobrevive e produz frutos é o mesmo tipo da semente que é sufocada pelos espinhos e pelas ervas daninhas. Não há nenhum problema com a qualidade das sementes. A lição de Jesus se refere exclusivamente ao tipo de solo. Então, o semeador era um só para toda a colheita, dele sozinho, a semente uma só, um tipo só de semente. O que Jesus mostrou nesta parábola a lição que ele quer ensinar refere-se exclusivamente ao tipo de solo onde caiu a semente. Esta é a chave. O significado real daquilo que Jesus está ensinando não é entendido imediatamente. A parábola precisa ser explicada. Lucas escreve o seguinte: seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E aí ele deu a explicação. A semente é a palavra de Deus. Esta é a chave que nos dá acesso ao significado da palavra. A semente é a palavra de Deus. Este é o significado da parábola. Lucas disse: a semente é a palavra de Deus. O que está em vista aqui é especificamente a mensagem do Evangelho,
as boas novas do reino. A palavra de Deus, hoje conhecemos como a Bíblia, ela tem várias histórias, mas nas parábolas era a chave das parábolas que iria falar a respeito especificamente sobre o Evangelho, as boas novas do reino. Evangelho no grego significa boas notícias. E quando Jesus nasceu, e comemoramos isso, recentemente no Natal, os anjos falaram para os pastores que estavam assentados: venham ver, hoje trago novas de grande alegria, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Ele estava trazendo novas de grande alegria. Deus providenciou isso. E há um versículo que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Deus mandou essas boas novas, esse Evangelho que é Jesus aqui para a terra. A vinda ao mundo do Salvador da humanidade é o sentido que possui a literatura cristã referente às mensagens de salvação. O próprio Salmo 126, 5 e 6 certamente se aplica à obra do evangelista que espalha o Evangelho. Esse salmo diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que está chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. O semeador não é identificado, porque simplesmente a sua identidade não importa. Ele representa qualquer um que distribua semente, qualquer um que proclame a palavra de Deus e a mensagem do Evangelho, seja por meio da pregação, no púlpito, o pastor quando fala, ou seja por meio do evangelismo pessoal, quando falamos com nossos amigos, entes queridos, quando damos testemunho individual na escola, na família, no trabalho, às vezes sem falar nada, você pode transmitir esse evangelho, plantar essa semente apenas com o seu testemunho, ou outra forma qualquer, como esta que estamos usando agora pela internet. O ponto crucial da parábola do semeador tem a ver com o solo. Não importa a semente, não importa o semeador, quem ele é, a semente é a mesma, mas o ponto crucial que nós vamos nos fixar é o solo onde cai essa semente. Não se chegará à essência dessa palavra sem compreender que o solo é uma imagem do coração humano. Marcos, no capítulo 4, versos 15 a 20, ele dá toda essa explicação sobre o coração humano. Como o texto é um pouco longo para nós lermos de uma vez, ele vai ser lido ao longo da explicação. A parábola destaca especificamente 4 tipos diferentes de corações em variados graus de receptividade. A palavra corações torna a interpretação da palavra relativamente fácil. O coração é, evidentemente, o lugar onde a semente da palavra de Deus deve criar raízes. E a parábola trata, portanto, dos corações em variados estados de preparação. As várias condições do coração de Jesus, que Jesus ilustra, abarcam toda a gama de possibilidades humanas. Na humanidade inteira existem só esses 4 tipos de coração. Vamos ver quais eles. O ouvinte à beira do caminho. Fala lá em Marcos 4:15. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. É o passarinho que vem e come aquela semente. É o coração duro, a terra batida, seca e endurecida à beira do caminho. Ilustra um coração no qual a verdade bíblica não consegue penetrar.
a indiferença, a insensibilidade, o amor ao pecado, tornar o coração dessa pessoa denso, seco e impenetrável. Essa é talvez a condição mais perturbadora e desesperadora de todas as condições que Jesus descreve. Coração duro é aquele que não quer. Nele, a graça de Deus fica do lado de fora. O segundo coração fala sobre o ouvinte superficial. É o coração raso. Como assim? Outras pessoas, como a semente lançada em terra, são como a semente plantada em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Marcos diz isso no capítulo 4, versos 16 e 17. É uma terra rasa. A camada fina de solo sobre uma camada de rocha ilustra uma pessoa superficial que responde imediatamente, mas apenas de modo pouco profundo, não cria raízes. É uma terra rasa, tem uma rocha por baixo, as raízes não se aprofundam. Conhecem alguma coisa da palavra de Deus, às vezes até recitam versículos de cor, mas não passam disso. Demonstram interesse vívido, ficam entusiasmadas, mas todo entusiasmo esconde o fato de que não há raiz. É uma fé temporária. Aceitam hoje, mas se esquecem amanhã. O terceiro coração mencionado por Jesus é o coração cheio. Vamos ver, Marcos fala no capítulo 4, versos 18 e 19. Outras pessoas ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. É uma pessoa apaixonada pelo mundo. É um coração extremamente fascinado ou preocupado com as questões do mundo. Neste caso, o solo foi arado, possui profundidade necessária, mas há todo tipo de impureza neles. As ervas daninhas que crescerão mais forte e mais rápido do que a boa semente. É uma pessoa obcecada pelas riquezas, pelo prestígio, pelos prazeres da vida, dinheiro, fama, diversão. São valores como esses que sufocam a verdade da palavra de Deus. Não que isso seja coisa ruim, ser rico, aproveitar dos prazeres do mundo, as coisas boas que existem no mundo, isso são bênçãos de Deus. O coração generoso de Deus nos dá tudo isso. O problema é quando a gente valoriza mais esse presente do que quem nos deu, do que quem deu esse presente, não é? É uma questão de prioridade. Valorizam os benefícios palpáveis, temporários, mais do que os benefícios espirituais. Os valores temporários do mundo inundam o coração e abafam a verdade da palavra de Deus. Mas tem um quarto ouvinte, que é o ouvinte frutífero. Esse é representado pelo solo fértil, Marcos 4:20. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. O que é isso? Uma semente pode produzir, ela dá frutos que pode produzir 30 outras sementes, 60 outras sementes ou 100, numa produção bem produzida mesmo, vem 100 por um. Esse é o coração verdadeiramente preparado. São os que ouvem a palavra e a entendem, aceitam-na e dão frutos com perseverança. Perseverança com fruto é o sinal necessário de uma confiança genuína e salvadora em Jesus Cristo. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos.
O evangelista João fala isso no capítulo 8. Essa é uma das lições. A fé verdadeira jamais é fé temporária. Ou foi temporária, fé temporária jamais é fé verdadeira. Nós precisamos saber que fruto é esse mencionado na palavra. Falei tanto de fruto, né? Uma semente produz fruto. Mas que fruto é esse? Que essa semente do Evangelho produz no coração que está preparado. É o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito produz em nós amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É um fruto que abarca os frutos da justiça, que vem por meio de Jesus para a glória e louvor de Deus. É o fruto de lábios que confessam o seu nome, confessam que Cristo é o seu Senhor e Salvador. Isso tudo nos leva à grande pergunta: que tipo de coração é o seu? É duro? É indiferente e insensível à mensagem do Evangelho? É um coração raso, onde as raízes da fé não se aprofundam? É um coração cheio, obcecado com as riquezas, os prazeres e preocupações desta vida? Ou é um coração fértil, que ouve a palavra, a retém e dá fruto com perseverança? A mesma semente e resultados tão diferentes. Desinteresse, superficialidade, dureza de coração, amor às coisas deste mundo. Dentro da igreja tem esses 4 tipos, né? E aqui eu faço a pergunta, ou eu faço a pergunta para mim mesma e cada um faz para si mesma. Quem sou eu aqui? Meu coração é duro, é raso, é cheio ou é fértil? Mas o bom é que esses corações, principalmente o duro, o raso e o cheio, não precisam permanecer assim pelo resto da vida. Jesus, agindo no coração, ele transforma esse coração. É obrigação de cada pessoa ter um coração bem preparado, pronto para aceitar humildemente a palavra implantada. Mas aqui está o problema. Não podemos realizar isso por conta própria. Apenas Deus consegue arar e preparar um coração para receber sua palavra. Ele faz isso por meio da obra regeneradora e santificadora do seu Santo Espírito. O Espírito Santo ilumina sua mente com a verdade. Ele remove o coração endurecido. Ele dá um coração novo. Ele derrama o amor de Deus em seu coração. Devemos falar como Davi falou em 2 Salmo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito quebrantado. Precisamos nos aproximar de Deus com confiança e submissão, permitindo que Ele faça a obra necessária em nosso coração, que nós não conseguimos realizar por nós mesmos. E você que aceitou a palavra, que produz frutos a 100, a 30, a 60 ou a 100, você também é um semeador. Compreenda a importância de continuar semeando a boa semente. Perceba que as pessoas têm a boa palavra. Perceba a necessidade que as pessoas têm da boa palavra. Deseje que seus amigos e familiares conheçam e vivam a boa palavra. Semeie a boa palavra sem discriminar nacionalidade, raça ou condição. Dar importância, ver a necessidade, desejar e semear a boa semente, né? E quando fomos apresentar essa boa palavra aos nossos entes queridos, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, não precisamos estar preocupados com a condição do coração, nem o sucesso, nem o fracasso dessa nossa semeadura. Sucesso ou fracasso não depende da nossa habilidade de semeadores. Algumas cairão em solo duro, outras em solo raso, outras em solo cheio das preocupações com o mundo, mas não estará nada errado com a semente.
Se formos fiéis na execução da tarefa, algumas dessas sementes que lançarmos cairão em solo fértil e o resultado será um fruto abundante para a nossa alegria e para a glória de Deus. Mas eu quero encerrar essa lição com as últimas palavras de Jesus quando falou sobre a parábola do semeador. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso indica a necessidade de prestar atenção, de ouvir com um coração crédulo e de enxergar além da superfície à procura do sentido verdadeiro da palavra. Marcos 4:10 disse assim: quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Isso é uma indicação clara sobre quem tinha ouvidos para ouvir. Não ficaram com as dúvidas, foram atrás de Jesus e perguntaram acerca da parábola. Foram aqueles que realmente acreditavam nele. Eram aqueles que seguiram seu ensinamento, que não se limitavam a apenas correr atrás dos seus milagres. Muitos hoje querem as bênçãos de Deus, mas não querem saber do Deus das bênçãos. Muito obrigada pela atenção que vocês me dispensaram. Espero que tenham entendido e gostado dessa parábola tão importante, tão interessante e tão necessária para nossas vidas. E eu termino com uma frase que Jesus terminou novamente: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Deus abençoe todos vocês.